Tematicamente, vamos ver aqui. Toda quarta-feira às 20 horas. Lembrando que não temos compromisso didático e nem temporal. Estou falando aqui, Boa noite. boa noite. Boa noite, seu Beto. E estamos começando aqui mais uma noite de reflexões filosóficas sem compromisso didático e nem, É e nem temporal. Então, é uma conversa, né, Beto? uma conversa, todos convidados, entendeu? E que dessa forma a gente possa também ficar livre para poder fazer de acordo com o nosso sentimento a nossa transmissão. E o tema de hoje é exatamente a liberdade. A gente vai falar sobre a liberdade dentro dos parâmetros filosóficos de Santo Agostinho e de Spinoza, certo? Eu estou aqui com algumas pessoas no ar, minha irmã, a Ana Moreira, Lorena. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Como eu disse, a gente não tem um compromisso didático. Todos esses conteúdos já podem ser encontrados nos livros ou até em outros vídeos. Isso aqui é um bate-papo com a galera, com os amigos. Tanto os amigos do Cleison quanto os meus. Então, por favor, fiquem à vontade, sejam bem-vindos para perguntar, para participar e a gente possa desenvolver aqui nossas percepções acerca da liberdade em torno da filosofia de Spinoza e de Santo Agostinho. Considerações aí, meu amigo Cleison? Opa! É o seguinte, quando a gente conversou sobre isso, a questão da liberdade, ela é muito pertinente, principalmente nesse momento que nós estamos vendo hoje, em que essa liberdade de ir e vir, ela está sendo tolhida por conta de uma moléstia, né? Uma moléstia que ainda não tem cura, né? E que tem um certo grau de letalidade, e que o grande questão dela não é só a letalidade, sim da velocidade que ela se propaga. E o sistema precisa de um tempo para poder absorver todo mundo. Dizem que todo mundo vai pegar essa doença um dia, né? E que tal. E alguns ela é muito pesada, e para outros não. Bom, a gente está trabalhando, a gente resolveu falar da liberdade em Santo Agostinho e Spinoza, porque são duas vertentes, duas visões diferentes de liberdade, né? E é interessante porque no caso do Santo Agostinho, que é onde o que eu peguei para fazer, o Beto vai trabalhar mais Spinoza, Santo Agostinho, ele escreveu, eita, acabei de comer uma macarronadinha esperta aqui. Bom, o Santo Agostinho, ele escreveu um livro muito, muito importante para a patrística, chamado de O Livre-Arbítrio, onde ele tenta esmiuçar a questão da liberdade sob o ponto de vista do bem e do mal, né? O bem e o mal, a questão da maldade, de onde vem a maldade, quem é que cria a maldade, por que que a maldade existe e como pode um Deus tão onipotente, onipresente, onisciente possa permitir a maldade. E ele explica qual o contexto em que a liberdade existe nessa questão do livre-arbítrio. É bom frisar que liberdade e livre-arbítrio são coisas diferentes. Porém, a gente vai tentar trabalhar nesse contexto contigo. Vai lá, Beto. Cleison, fala aí um Diga. pouco. Como eu já falei, a gente não tem aqui compromisso com a didática, mas também ninguém vai ficar totalmente viajante nas nossas considerações. Um abraço para Ana Moreira, que disse que está querendo pipoca também. Faça Opa! aí na sua casa. É Mas a eu queria liberdade de falar a fazer, né? respeito que você falou, Oi? a respeito Cortou, da Beto. patrística que você mencionou. A patrística foi uma corrente filosófica
do começo do século, começo do milênio, né? Primeiro milênio, em que diversos autores trabalhavam os termos teológicos, as visões teológicas da igreja, tá? Aí, na patrística, nós vamos ter São Tomás de Aquino, que já é bem depois, né? Mas é também da patrística. Nós vamos ter o bispo Ambrósio, né? Que foi o homem que converteu, digamos assim, Santo Agostinho, né? Ele era conhecido como como é que é? Boca doce, porque ele conseguia, com o seu palavreado, a sua retórica, convencer as pessoas da existência de Deus, da existência do amor de Deus. Apesar de essa questão do mundo ser mal, o mundo ser feio, de uma maneira geral, já é uma coisa que existe desde sempre, não é nenhuma novidade, a nossa geração não tem nenhum privilégio de Até em estar no outras mundo mais culturas, ou né? menos mal. O bem e o Exatamente. mal, a Isso. ideia do bem e do mal. O Santo Agostinho, ele nasceu na África, em Tegosta, uma cidade assim. E a mãe dele era muito católica. E ele, adolescente, ele resolveu abraçar o maniqueísmo. O maniqueísmo, ele é uma corrente também muito simplista, digamos assim, né? Radical e simplista acerca da dualidade das coisas, dualidade da vida, né? As coisas só podem ser boas ou más, como um sistema binário, né? Do 0 ou 1, né? Ou é 0 ou é 1. Então, o maniqueísmo era isso. E o Santo Agostinho, ele passou nada mais, nada menos que 10 anos professando essa fé, e apesar de ainda não satisfazê-lo, né? E quanto a colega aí perguntou se ele foi casado, há histórias Camilo. acerca disso, que ele tem abandonado a esposa e tal. Ele seguiu o sacerdócio, seguiu a vontade dele. É muita questão do livre-arbítrio também, mais uma vez, né? O livre-arbítrio, ela, nessa concepção de Santo Agostinho, ela é uma decisão pessoal. Nós temos, os seres humanos, nós temos uma capacidade que é, que é inerente à nossa intelectualidade, que é a vontade. Nós temos uma vontade, nós temos várias vontades diferentes sobre determinados aspectos. E o livre-arbítrio é justamente o uso dessa vontade. Porque, segundo ainda Santo Agostinho, nós temos a liberdade do bem e do mal, de fazer o bem e fazer o mal. Porque os animais, né, eles não têm essa capacidade de distinguir o que é bom e o que é ruim. Apenas o que ele gosta e o que ele não gosta. O que faz fazer ele sobreviver ou ele vai morrer. E nós não. Nós podemos fazer essa diferenciação e é isso, né? E é isso que faz o livre-arbítrio ser uma realidade. Tá? Aí a gente pode discutir diversas coisas acerca da amplitude do livre-arbítrio, até onde nós temos essa liberdade, mas isso aí já é outra questão. Né? Sobre a questão de definição, a melhor analogia que eu acho, que inclusive tem no livro O Livre-Arbítrio, é o seguinte: ele define a Deus, né, a liberdade de Deus, como o bem. E ele faz a analogia o bem com a luz. Aí ele diz que a luz, assim como o bem, né, ela é uma manifestação física. Né? E a escuridão, ela não existe. O que existe é a falta do bem. Melhor, a falta da luz. A questão do mal é uma concepção agostiniana. Né? O mal, para ele, não existe. O que existe é a ausência do bem. Né? Por quê? Porque nós temos a capacidade de distinguir o bem e o mal, e nós temos também a liberdade de decidir fazer o bem ou fazer o mal. E quando nós resolvemos fazer o bem, é porque nós queremos fazer o bem. E quando nós queremos fazer o mal, nós fazemos o mal e pronto. Essa é a questão do livre-arbítrio, resumidamente. Claro que tem muito mais coisa nisso aí, mas resumidamente é isso. Você tem a capacidade, você tem o discernimento de saber, de decidir sobre o que é bom e o que é ruim. Então, se você decide fazer o bem,
show de bola, você vai estar na graça do Senhor. Isso segundo Santo Agostinho. Se você resolve o mal, resolve fazer o mal, aí também vai estar na graça do Senhor, mas não vai estar muito bem assim na fita não, né? E você decidiu fazer o mal. Então, para resumir, mais uma vez, o mal é o que você faz. Então, não podemos colocar na conta de Deus o mal que nós fazemos. Cleison, eu me lembro Pois não. das aulas sobre Santo Agostinho. Uma vez o professor estava até dizendo assim, que de acordo com Santo Agostinho, você já é predestinado a ir para o céu ou ir para o inferno. Entendeu? Ou não ir para o céu, quer dizer. E, na verdade, porque Deus sabe tudo, né? E Isso. não há como... Então, existe aí de acordo com... Como é que ele faz esse apanhado sobre o determinismo do destino, porque Deus é onisciente, já sabe de tudo, e a questão da liberdade de repente, você mudar de caminho, você resolver ser uma pessoa do bem, entendeu? Como é que fica essa questão? Olha, é o seguinte. A questão entre a onisciência divina, né? Deus sabe de tudo, em conflito com a liberdade de a gente poder surpreender Deus, vamos dizer assim, né? Não é possível surpreender Deus, né? Não é possível porque, como ele é atemporal, né, ele vê tudo ao mesmo tempo. Isso, mais uma vez, na concepção agostiniana, né? Ele vê conceito tudo. de eterno, né? Então, ele não tem essa questão, essa dúvida sobre o que você vai fazer. Certo? Ele não tem essa questão. Por isso que, de certa forma, há esse sentimento determinista, sob o ponto de vista de que aquelas pessoas vão conseguir chegar ao céu e aquelas outras pessoas não vão conseguir ir ao céu, não vão conseguir chegar ao paraíso. Há essa visão determinista. Mas isso existe porque nós somos temporais, né? Nós somos... Tudo está determinado, então não adianta eu fazer nada de mal ou de menos. Mas como você não sabe, essa que é a questão. Você não sabe se você está determinada a ir ao céu, digamos assim. Você não sabe. Né? E como você não sabe o dia que você vai morrer. Por isso que a nossa vida é tão urgente. Por isso que a vida é uma necessidade urgente. A gente não pode deixar as coisas para amanhã. Por isso que eu adoro os históricos, por causa disso. Vamos fazer o que nós podemos fazer agora. Porque agora é o momento, porque nós não sabemos até que dia, até que momento nós poderemos fazer o que queremos fazer. Então, essa questão do determinismo, ela é muito relativa. Por quê? Porque você não sabe. Então, por mais que Deus saiba, você não sabe. Então, em traços gerais, o determinismo nesse sentido não existe. Entendeu, Beto? Não existe. Então, nesse caso aqui, ó, a Ana fez uma pergunta interessante. O mais importante seria a liberdade interior, né? Santo Agostinho defenderia que uma pessoa que escolheu o mal não tem mais o poder de livre escolha, muito menos da liberdade. Bom, eu tenho uma pergunta também dentro disso. Se o Santo Agostinho falou que Deus, que é eterno, ele está fora do tempo e do espaço, ele consegue ver tudo ali de cima, presente, passado, futuro, ao mesmo tempo, porque o conceito de eterno é justamente filosoficamente esse, diferente do perpétuo, porque pessoas falam diamantes são eternos, né? Aquela coisa. Não para a filosofia, né? Filosofia, diamantes são perpétuos, porque a eternidade você tem que estar fora da linha espaço-tempo, daquela ideia do tempo, né? Então, você tem que estar, no caso, solto, desconectado do nosso mundo temporal. E essa desconexão, na filosofia, as pessoas chamam de absoluto, né? Que é solto. E aí, no caso, Deus saberia tudo, mas nós não. E uma vez que nós não sabemos, para nós existe ali
uma coisa da liberdade? É assim? Como é que ele fala isso? Olha, a questão da liberdade, vamos lá. A questão da liberdade, ela parte simplesmente do princípio de que nós sabemos que a liberdade existe. Nós sabemos que, evidentemente, a decisão de ser ou não ser isso ou aquilo é nossa. Nós não temos controle sobre algumas coisas da vida, mas ao que nós temos controle, nós podemos e devemos fazer alguma coisa. O livre-arbítrio, ele costuma ser usado no sentido de algo mais íntimo, de uma liberdade mental. Dessa forma, o ser humano pode perder a liberdade ao ser prisioneiro e escravo, mas não perde o livre-arbítrio. Entende a diferença? A colega falou, uma pessoa falou sobre a questão da liberdade interior. Mas o livre-arbítrio é isso. Né? O livre-arbítrio, você pode perder a sua capacidade de se locomover como nós estamos agora. Nós perdemos a nossa capacidade de se locomover. Mas nós temos a liberdade também de não obedecer, se quiser. Né? Eu estava conversando com um colega meu agora há pouco tempo, e ele foi à praia, foi surfar, né? E tirou as fotos, colocou no Facebook, colocou no Instagram e tal. Aí fez isso uma vez, fez duas vezes. Aí eu, com todo carinho e amor, eu mandei uma mensagem para ele, falei, meu amigo, você pode ir para a praia? Você pode. Quem vai dizer que você não pode? Só tem um problema. Se você coloca isso numa rede social, você está dizendo que você foi, então você está querendo dizer que eu posso ir também. E o fulano da esquina também pode. O rapaz da padaria também pode. Todo mundo pode. Acabou o isolamento social. Então, essa aí é que está o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio de você pensar no bem comum também, além do seu bem comum. Veja bem, a liberdade de você fazer, a liberdade do livre-arbítrio é um ato, não um pensamento. Você pode pensar fazer diversas coisas, mas o seu ato é uma decisão que você resolve fazer. Né? Você resolve fazer alguma coisa. É Então é aquele um ato. momento presente, né? Uhum. Já que no Ó, passado não existe mais e o futuro seria isso também para Agostinho? A porque questão de a gente só ter condições de viver o momento presente porque o futuro a gente não sabe de nada, né, André? Né? e o passado já passou. E o passado não existe. Pois é. É aquela história, nem o futuro, nem o passado existem. É, O que existe é esse momento que nós estamos vivendo. é aquela Né? música da Legião Urbana, né? A minha irmã citou o Renato Russo aqui. Disciplina Uhum. é liberdade, né? Né? Isso aí é uma concepção diferente de Agostinho. Sim, fala aí. Né? Disciplina e liberdade pelo seguinte aspecto, quando ele coloca dessa forma. Né? Disciplina e liberdade por quê? Porque o seu modo de agir vai manter a sua liberdade. Né? E isso, de certa forma, é uma coisa que não tem nada a ver com o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, como eu disse, é um ato. Né? Você pode ser disciplinado a não fazer alguma coisa. E você Aqui, não fazendo alguma coisa é uma decisão. o nosso Você é colega livre para aqui, não fazer nada. A.F. Autor, ele colocou o livre-arbítrio se materializa no ato, não no pensamento. É Exato. isso, né? Não, exatamente, é isso mesmo. O Entendi. livre-arbítrio se materializa no ato, não no pensamento. Né? Entendi. Por quê? O livre-arbítrio, rapaz, ela é uma concepção. Veja bem, existem diversos outros pensamentos que nós poderíamos conversar acerca do livre-arbítrio. São concepções mais modernas, inclusive, na exegese da igreja. Tá? E nós estamos falando sob o ponto de vista de teologia. Tá? Né? Mas, para Santo Agostinho, o livre-arbítrio é uma graça de Deus. Né? É uma graça. Deus lhe dá a liberdade de você fazer alguma coisa, e essa liberdade que você tem de fazer alguma coisa é uma coisa que você tem porque ele lhe dá. E a decisão de fazer é sua. Você pode fazer o bem e você pode fazer o mal. Um pouquinho do resquício do maniqueísmo. Né? Então, você pode escolher fazer isso. Nesse discurso do livre-arbítrio de Santo Agostinho, ele está, de certo modo, ele está dizendo, olha, Deus não tem culpa de você ser um merda. Certo?
Deus, ele fez você com toda a capacidade que fez o Cleison, que fez o Beto, que fez fulano, que fez cicrano, mas você decidir fazer uma coisa ruim é uma decisão sua. Simplesmente uma decisão sua. Porque você tem a capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim. Por pior que a sua vida seja, você sabe que matar uma pessoa é uma coisa ruim. Você sabe que roubar alguém de alguma... Eu só estou dando exemplos, tá? Sim. Roubar alguma coisa é uma coisa ruim. E você sabe que você dá uma esmola para uma pessoa que está pesando é uma coisa boa. Contanto que você não mostre para todo mundo que está fazendo a esmola, né? É o que Porque tá, aí já só o que é, tá rolando agora, né? aí já é marketing, né? É, mas já é Então essa é a questão. O livro Repita então para o Santo Agostinho, cara, é uma, é uma concepção além da liberdade, né? Por quê? Porque você tem a liberdade de escolher, né? Mas a sua escolha é que faz a diferença. E ao contrário dos animais, nós temos essa capacidade. Nós temos a capacidade, inclusive, de saber que a vida ela é perene, que a vida ela é contingente, né? E que ela vai acabar. Os animais não têm essa concepção. Os animais não têm a concepção de que eles vão morrer um dia. E nós temos. Isso é uma escravidão também para a gente, né? Saber que a gente vai morrer é uma coisa que a gente precisa colocar na cabeça para a gente saber que precisa fazer as coisas sempre urgentes. É interessante que você falou aí que a vida é contingente. Como eu já falei, a gente não tem aqui compromisso nenhum com a didática, mas é interessante explicar o que é esse contingente, que é exatamente o contrário de necessário, né? Na filosofia existe o necessário e o contingente. O necessário é aquilo que é causa de si, como Deus, né? É uma coisa imutável. É o devir, né? Como é? É o devir. Isso. Agora, e o contingente é aquilo ali, naquele momento, que é limitado, não é isso? Explica um pouco isso Exato. aí. Não, o contingente, rapaz, é aquela história. Nós somos seres temporários, né? Essa temporalidade, ela nos faz viver a nossa vida de uma forma que a gente pode fazer melhor, Hum. né? A contingência é porque todos nós somos desnecessários. Ninguém é necessário no mundo. Nós somos necessários para algumas pessoas, mas No com o sentido ponto card, literal, né? Literal. nós somos totalmente desnecessários, né? E essa capacidade de perceber isso é uma das coisas melhores que um ser humano pode fazer. Porque quando ele sabe da sua falta de necessidade para o mundo, você passa a perceber o seu tamanho e o que você pode fazer. E você percebendo isso, você pode fazer coisas melhores. Você pode simplesmente fazer coisas melhores. É uma questão de bom senso até. Ou Por até quê? não, né? Já que Ou até não. você até pode ficar assim, rapaz, não adianta eu tentar me esforçar dentro minha, dessa minha escravidão aqui. Vamos supor que uma pessoa se sinta acuada dentro uma pessoa se sinta constrangida a fazer um trabalho que ela não aceite, não goste ou até mesmo não concorde. Não adianta essa pessoa se esforçar tanto para poder segurar ali aquela seu estilo de vida, já que o cemitério está tão cheio de gente. Tem aquela frase, né? O cemitério está cheio de gente insubstituível, né? Exatamente, exatamente. Mas essa Beleza. consciência de nossa limitação é algo libertário, É entendeu? libertário, isso. É libertário demais. Mas Porque isso, assim, mas a consciência é libertária, mas também, por exemplo, o gato, o cachorro, eles não sabem que vão morrer, né? não. E a gente sabe. Então, essa consciência Você acha, epistemológica, né? você Deixa a gente acha, com medo, né? Diminui um você pouco. acha, é verdade, você acha um passarinho que está livre na natureza, ele tem liberdade? Ele já está acostumado, né? A Ele tem voar e tal. liberdade, mas é Ele aquela tem as perninhas liberdade que ele dele. tem, exatamente, aquela liberdade que ela tem é limitada àquilo que ele é. Uhum. O ser humano não.
A liberdade que nós temos, ela é praticamente ilimitada. É praticamente ilimitada a nossa liberdade. As amarras somos nós que colocamos. Entendi. Né? Somos nós que colocamos. É. As amarras, por exemplo, por isso que liberdade e livre-arbítrio são duas coisas diferentes. Né? São duas coisas diferentes. A liberdade, ela é algo que para o ser humano, é uma coisa totalmente limitada. A liberdade de pensamento, a liberdade de andar, a liberdade de ir e vir, a liberdade de querer ficar doente, a liberdade de querer ficar bom, a liberdade de sair, de tomar banho, de não tomar... Tudo isso é liberdade. Tá? Tudo isso é liberdade. Tá bom? Então... E o livre-arbítrio? O livre-arbítrio já é diferente. O livre-arbítrio é uma decisão que você toma sempre baseado em fazer algo bom ou ruim. Entendi. Sabe? Não é você decidir comprar uma camisa. Né? Eu vou comprar uma camisa azul ou uma camisa vermelha. Isso não tem nada a ver com livre-arbítrio. Isso é liberdade. Entendi. O livre-arbítrio está mais liberdade. ligado a questões éticas. Exato. Moral e ética. Tá. Livre-arbítrio é mais uma questão moral e ética. Agora eu me lembrei também daquela parte da música do Legião Urbana, né? Que fala assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Esse amanhã não há, porque ele ainda não aconteceu. O que há é o tempo presente. Então nós temos aí o livre-arbítrio de escolher uma coisa eticamente favorável, boa para a sociedade onde nós vivemos, uma coisa que vá nos aumentar a alegria de viver, que é uma coisa moral, ou escolher entre ir ou não para algum local que vai haver... São coisas diferentes. Né? Você já pegou a concepção agostiniana. Você pegou a concepção agostiniana do que é liberdade e do que é livre-arbítrio. Entendi. Entendeu? É isso aí. Essa que é a questão. Né? O que você faz com a sua liberdade, de você ir, voltar, comer comida ou não comer, né? Andar ou não andar, olha, isso é liberdade. Livre-arbítrio é outra coisa. Né? Agora vamos falar de Spinoza. Bom, aqui, o Santo Agostinho, qual é o tempo que ele viveu? Primeiro século. Ele viveu entre 386 a 440, mais ou menos, depois de Cristo. Né? Ele foi da época da patrística, mas também escolástica, Isso. não? Patrística. Escolástica já é depois. Já é depois. Quem foi que pegou a escolástica? escolástica? Quem são os representantes da escolástica? Eu não sei lembrar, não tenho lembrado aqui não, Beto. Não mas vou inventar a história para você, não. Eu confundia o que era o Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino são patrística. Eles são diferentes, eles são de épocas diferentes. O Tomás de Aquino veio mais de 500 anos depois. Sim. Desculpa, mais de 500 anos depois. Né? E ele deu uma outra concepção. Veja bem, ó. Tu falaste uma coisa interessante. A visão de Santo Agostinho é mais platônica. Certo? E a visão de Tomás de Aquino é aristotélica. Não, eu pensava que era o contrário. Não, totalmente não é não. É platônica. Ele vem... Porque assim, eu penso assim, o Platão veio antes de Aristóteles. Sim. Né? Mas eles são... Lá na Grécia assim, mas um foi professor do outro, cara. Entendeu? Platão foi professor de Aristóteles. Mas só que Platão e Aristóteles viveram 300 anos antes de Cristo. E São Tomás de Aquino, a diferença temporal deles na história? Se eu não me engano, Tomás de Aquino escreveu As Cidades, foi em 789 depois de Cristo. Ou seja, 400, 500 anos depois. Certo? E como eu disse, tem uma visão aristotélica. Quer dizer que o Tomás de Aquino é que é aristotélico. Exatamente. Eu sempre confundo.
Já o Pois é, Spinoza mas foi se em você vê, 1632 que ele nasceu. já no Renascimento. Sim, tu ia falar? Renascimento. Não, não, pode concluir. Pode falar. Não, o que eu estou dizendo aqui ele já nasceu, ele nasceu numa época em Amsterdã, que era ali o centro de cultura e até negócios. Quem estudou história da economia sabe daquele fenômeno das tulipas, o começo do mercado de ações, né? E o Spinoza nasceu numa época que ele ali vai fazer críticas a Descartes, que era o autor queridinho do momento, né? Um Então, parênteses, um parênteses, um parênteses. Fran, Muito legal você falar. Por isso que eu digo que Spinoza e a Santo Agostinho são visões diferentes de liberdade. Descartes e Platão, e Santo Agostinho são muito parecidos, entendeu? Na questão da liberdade. São muito parecidos. entendi. Inclusive, o pense logo existe é um pouquinho diferente de uma frase também de Santo Agostinho. Sim. Tá? Ele fala assim: se não credes, se não, eu tenho aqui anotado, deixa eu ver aqui, Beto, exatamente a frase, estou aqui anotado aqui. Se não credes, não acreditareis. Entendi. É semelhante Entendeu? mesmo. Né? E eu penso O logo existe. AF, Claro que é diferente, mas tem a sua concepção parecida. o nosso amigo aqui, AF Autor, que eu não sei o nome dele, mas ele está com o nome de AF Autor, faz uma sugestão muito válida, que é para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o homem e o pensamento de Santo Agostinho, recomendo o livro Vita Brevis, de Josten Gardner. Eu já ouvi falar desse livro mesmo, mas eu Esse não, livro, nunca... esse livro é muito interessante. Josten Garden ele tem grandes contribuições para a filosofia, né? É dele Ah, o Mundo de o AF Sofia. autor é o Alan. Agora que eu estou vendo aqui, amigo meu, Alan, o Alan aqui, ele é escritor de livros, lê muito. Pois é, Obrigado, Alan, pela presença aqui. Eu o não Vita estava Breves, reconhecendo, porque pela uhum, fotinha não dá para ver direito quem é. uhum. O Vita Breves, ele é Máquina, um máquina livro tanguinha. escrito baseado no Confissões de Santo Agostinho, se eu não me engano, né? Que é outro livro de Santo Agostinho. Né? E o Vita Breves, o Josten Gardner tem grandes contribuições. O Josten Gardner tem grandes contribuições para a filosofia. Ele escreveu livros como O Mundo de Sofia, que virou Sim, um queridinho, né, dos neofilósofos, é. que é interessante. Aí tem o Dia do Coringa, que eu acho mais interessante que o Mundo de Sofia, principalmente quem está começando. Recomendo, tá? Também o Dia do Coringa, de Josten Gardner. Mas Eu acho que a pronúncia é essa, viu? Me perdoe se não for, viu? E ele tem vários, tem um livro muito legal chamado Através do Espelho, que é muito legal também. E esse Vita Breves, cara, é a vida, ele dá... Oi? a minha mãe é que Esse tinha esse Vita livro, a minha irmã Breves, está dizendo que tem em casa, é maravilhoso. Quando eu qual? era O Vita criança, ela Breves? começou a ter esses livros. Aham, pois é. Muita gente começou a gostar de filosofia por conta do Josten Garden e o Mundo de Muito Sofia. Sofia. É como muita gente gosta de astrofísica hoje por causa de Star Trek, por causa de Star Wars, né? Que é um universo também muito interessante. Ou também naquele astrofísico, né? O Neil Grayson, que, né? que popularizou. Como é o nome? Deu o Carl Tem Sagan, o né? Neil, Primeiro, né? o Kai Tem o Sagan Carl e atualmente o Neil deGrasse Tyson, né? Tyson, Nissan, que é muito legal. Tem um livro muito bom dele, que é Astrofísica para Apressados. Muito legal, Mas muito legal. Muito e a legal. série Cosmos, que foi refilmada, tá ótima também. E Exatamente. dentro dessa ideia da série Cosmos, a gente pode entrar um pouco em falar com Spinoza e depois comparar, né? Com o Santo Isso. Agostinho. Spinoza já nasceu um pouco depois, em 1660 ele estava por ali fazendo sucesso, entre aspas, né? Porque ele fez um sucesso muito negativo para a vida dele, porque ele foi excomungado em todas as religiões que existiam na época, né? Ele foi excomungado
E na época, Ah, ser excomungado era uma coisa muito ruim, porque te impedia de fazer, até de ser servido pelo padeiro do local. Tipo, você não podia comprar um pão, você não podia se relacionar, ter amigo, porque a comunidade iria ali meio que te perseguir. e por que ele foi excomungado, Beto? Aí, vamos lá, ele fazia críticas à exegese da época, porque ele era um cara que estudava muito, que lia demais, principalmente a Bíblia, né? E ele fez um jeito de interpretar a Bíblia bem, vamos dizer assim, mais filosófico e mais, vamos dizer assim, histórico, e acabou chegando a algumas conclusões que a igreja, se aceitasse essa conclusão, ela iria perder muito de seu domínio sobre as comunidades, né? E não pôde aceitar, e de imediato já considerou Spinoza um herege. Então, ele era uma pessoa que vivia nessa ideia e era considerado já por muitas pessoas, ele era muito procurado, existiam pessoas que iam lá peregrinar atrás dele, porque ele era procurado por essa sabedoria. Ele rejeitou um cargo de professor universitário, porque se ele fosse ser professor universitário, ele não poderia mais fazer as críticas que ele fazia à igreja. E ao queridinho da época, que era o Descartes, ele não conseguia aceitar, porque ele foi discípulo de Descartes, ele estudou Descartes, ele estudou matemática, né? Ele era de formação matemática, e ele dava um jeito de explicar as contradições de Descartes usando o mesmo método cartesiano, que é o método geométrico. Então, ele fazia suas pressuposições, né? E depois tinha ali discussões e depois corolários. Ele utilizava o método geométrico para explicar as suas leituras teológicas e Isso. políticas. Então, ele Ele foi logo o foi primeiro a utilizar a visto como uma matemática, né, para pessoa de fazer. grande risco. Ele foi o Isso, primeiro a usar ele estudava... matemática do ponto de vista filosófico, né? Não, o Descartes usava. É a mesma Sim, coisa, no né? método cartesiano, mas como ele pegou porque foi diferente, porque ele pegou o Torá, né, que é a Bíblia judaica, né, e utilizou o método cartesiano para fazer o estudo da Bíblia. E foi aí que a confusão começou. Continua, desculpa. Entendi, exatamente. Não, é como eu estou dizendo. Existe, hoje em dia, implicações do pensamento do Spinoza que fazem com que a gente entre em questionamento, inclusive são questionamentos atuais, né? Como a discussão entre a diferença entre emoção e sentimento, né? Os sentimentos de medo, raiva e compaixão. Da onde vêm esses sentimentos que hoje são temas da neurofisiologia, né? Da neurociência, né? Aí ele fala sobre a potência de existir de uma pessoa quando ela está mais alegre, né? A diferença entre o medo e a alegria, compaixão, culpa, né? Então, todas essas questões levam a gente a entender que a liberdade ela é muito mais ligada a uma sensação que a pessoa pode vir a ter do que propriamente ela exista. A liberdade é uma ideia e não uma coisa que realmente acontece. Porque se a gente age de acordo com uma vontade, essa vontade, ela não necessariamente ela aconteceu porque somos livres, mas sim porque nós percorremos uma cadeia de eventos,
Acabou que aquilo ali ficou um registro de afetos, né? Ele faz a diferença entre afeto e afecção, que podemos também discutir isso, mas esse afeto que existe em mim, se eu pudesse calcular os vetores de minhas causalidades, do que foi vivido por mim, eu conseguiria entender, como se eu fosse um computador, cada decisão por mim futuramente ou no momento presente realizada. Eu conseguiria prever qualquer pessoa que pudesse acompanhar. Vou deixar bem simples agora, olha só. Qualquer pessoa que estivesse acompanhando todos os vetores de força que me afetam, poderia prever qualquer movimento meu. Entende? E isso, hoje em dia, é colocado no mundo como as teorias de neurociência, inclusive uma teoria da física quântica aí, que estão saindo, que as pessoas falam da possibilidade da gente estar vivendo uma simulação. Nós não estamos vivendo uma vida com possibilidades livres, e sim uma simulação que nós não percebemos, mas que está tudo uma matrix, como se a gente não estivesse percebendo, mas está tudo calculado, e esse cálculo, esse controle não é nosso. Então, em momento nenhum, pode existir o livre-arbítrio para Spinoza. É tudo um equívoco, uma falta de competência e capacidade da gente entender a natureza em sua inteireza, em seus infinitos atributos, e ele faz uma homologia ou isomorfismo entre natureza e Deus, e nossos atributos, que são, no caso, o pensamento, né? E a nossa extensão corpórea. Se Descartes disse penso, logo existo, né? Ele parte do cogito. O Spinoza disse que não existe pensamento sem um corpo que pensa para nós, né? E isso, partir do cogito cartesiano é uma limitação e que mostra ali para começo de conversa, né? Que o cogito cartesiano ele é um ponto de partida, mas o Spinoza vai dizer que não podemos partir de um ponto de partida para nenhuma dedução. E ele, Spinoza, era dedutivista também, assim como Descartes, racionalista, dedutivista, mas não se pode, porque o ser humano não é capaz de deduções, vamos dizer assim, eficazes. As deduções humanas, elas são limitadas aos atributos humanos. Atributos esses infinitos quando colocados na ideia panteísta de que Deus é a natureza. Fala aí, Cleiton. Tá. Bom, isso é muito interessante. Nós podemos até fazer uma digressão aqui, né? Nesse sentido aí que você colocou. Se a gente for considerar a existência de Deus como um fato, né? Aí a gente precisa pensar, o universo, ele existe porque Deus criou ou sempre existiu? Né? Deus existe, e se ele é onipotente, onisciente, onipresente, a existência do livre-arbítrio, isso é uma digressão, tá? A existência do livre-arbítrio, ela pode se considerar uma falácia, como o Spinoza falou. No seguinte aspecto, Beto. Primeiro, porque nós somos filhos de nossa vida, digamos, para sintetizar. Nós somos filhos de nossa criação, de nossos pais, de nossa cidade, de nosso país. Então, nós temos, nesse sentido, a liberdade limitada de fazermos apenas as coisas que diz respeito a nós mesmos. Eu, Cleison, nunca poderia fazer algo que o Beto faz deliberadamente, né? O que o Beto faz é uma decisão do Beto, eu nunca tomaria uma decisão do Beto. Assim como o Beto nunca tomaria uma decisão minha. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. Esse conceito cartesiano, que eu discordo veementemente,
e que também, nesse sentido, também discordo bastante de Santo Agostinho, de que exige causa e efeito, né? Eu diria que existem milhões de causas e milhões de efeitos, porque nós não somos seres sozinhos. Nós vivemos numa sociedade. Então, todos os nossos conceitos, todas as nossas vivências, elas são todo o tempo dilimpediadas pelos outros sentimentos, pelas outras vontades das outras pessoas. Você tem a vontade de pegar o seu carro e passar por cima de uma calçada, mas aquela calçada não é sua, você não vai passar por cima daquela calçada. Porque se você passar por cima daquela calçada, você vai levar a sua multa, porque você passou em cima da calçada. Então, a liberdade que você tem, ela é limitada a essas questões da lei, a questão da moral, a questão dos costumes, a questão do local que você vive, a língua que você professa, a religião ou não religião que você tem. Tudo isso limita a sua ação. Então, esse é um ponto. O outro ponto que foi uma das coisas que eu coloquei na minha monografia sobre o livre-arbítrio, foi que se a gente Está cortando. Ah, tá com 4G. Peraí, Cleiton, está cortando aqui. Pode ser do Gleison. Eu não tô... me ver agora, Beto. Pronto, Tá? agora melhorou. Agora eu estou conseguindo. Beleza. Aí, como eu estava te dizendo, nós somos limitados pelo que nós somos. Nós fazemos o que nós fazemos pelo que nós somos. E não só sobre a questão, as questões éticas que eu citei antes, mas também as questões de corpo. Né? Nós temos a mulher, nós temos o homem, e temos algumas coisas que nós não podemos fazer pela nossa limitação de que somos homens ou que somos mulheres. Então, tudo isso permite e não permite que façamos algumas coisas. É, Tá? E aí, nesse sentido, e digamos que podemos fazer qualquer coisa e decidimos fazer qualquer coisa, digamos. Se isso for um fato, Deus, por um instante infinitesimal, pequeno demais, ele pode não saber o que vamos fazer. Por quê? sim. Porque ele nos deu o livre-arbítrio. Se isso pode ser uma possibilidade. Se isso é uma possibilidade, esse instante infinitesimal que eu, você e os outros 7 bilhões de pessoas no mundo possamos fazer alguma coisa que ele não podia prever porque ele nos deu o livre-arbítrio, né? E esse modo temporal, tal, e a gente faz, se isso for uma possibilidade, ele não é onisciente. Entendeu? Claro. E isso é uma das questões complexas acerca da exegese. Né? O Santo Agostinho, no livre-arbítrio, ele tem todo o texto. Oi? Como? Spinoza resolve essa questão. Pois você diz aí como é que ele que resolve. O Spinoza, como a Ana Moreira está perguntando aqui, liberdade para Spinoza é ter um corpo cada vez mais disposto a agir de múltiplas maneiras. Aquilo que ele chamou de plura simul. Aí ela está dizendo, não entendeu bem. Bom, vamos lá. O Spinoza, você falou, uma questão importante é a questão das causalidades, né? Quem causou Deus? Né? Quem inventou Deus? Né? De acordo com Spinoza, e ele não tirou isso da cabeça dele, ele diz ter tirado da Bíblia. A conclusão que ele chega dos estudos bíblicos dele é que Deus sempre existiu. Então, não tem um causador de Deus. E se podemos dizer que existe um causador de Deus, nesse caso, é um pensamento humano
limitado a ideia da causalidade, se a gente precisar dessa resposta, essa resposta é que Deus inventou Deus, ou seja, ele é causa de si mesmo. Então, essa é um pulo do gato do Spinoza para dizer assim, um ser que consegue ser causa de si mesmo, causa sui, do latim que ele fala, ele tem um poder realmente infinito, né? Absoluto e infinito. E esse poder, ele tem, em manifestação, quando se manifesta de formas infinitas, com inúmeros atributos e de diversos modos. Aí vem a diferença entre a palavra atributo e a palavra modo. A substância que eles chamam, a única substância que existe, por exemplo, essa caneta aqui, para Spinoza, ele não é uma substância, não é algo que você possa dar um adjetivo. Nossa, que substância bonita, transparente. Não, ele pega o termo substância e utiliza para outra coisa. Ele utiliza o termo substância, limitando esse termo a Deus. Então, nada mais é substância. Substância, então, doravante, de acordo com Spinoza, é Deus. Então, a substância tem inúmeros modos e vários infinitos atributos. Nós, humanos, a caneta, uma pedra, essa casa, toda a matéria, somos exemplos de modos da substância, né? E que nós humanos, temos atributos, né? E, dentre eles, os atributos que nós conhecemos são o atributo da extensão de termos matéria, né? E o atributo do pensamento, né? Spinoza vai ali colocar isso como atributos que nós temos, mas inúmeros outros atributos que a gente pode imaginar que sejam outras dimensões, outras realidades, outras concepções, outras percepções, outros sentidos, nós não temos. É como querer que uma formiga resolva um problema de cálculo. Não é possível, porque ela não tem essa necessidade, não tem essa capacidade, porque não tem essa necessidade. Da mesma forma, nós que fomos colocados no planeta para conseguir, com os poucos atributos que temos, viver bem e conviver e fazer o que a gente puder fazer de melhor forma possível, questões éticas aí, e até estéticas, nós não temos condições de passar muito disso aí, sabe? Porque é por uma incapacidade mesmo epistemológica. E daí começaram a aparecer na filosofia pensamentos no iluminismo, pensamentos que dão conta de questionar a nossa própria capacidade, enquanto seres humanos limitados, de chegar perto de alguma verdade. Então, é a primeira vez que a gente vai no iluminismo pensar o pensamento, né? Aí vem Kant depois, mas ainda estamos em Spinoza. E a questão de Spinoza, ela é muito mais prática, porque ela dá conta de uma crítica teológica e de uma crítica política, porque estamos ainda num tempo de extrema influência da igreja na política daquela época, né? Na Europa daquela época onde se vivia. Nós, no caso, da filosofia ocidental. Então, o Spinoza, ele quer dar conta aí da questão da liberdade como uma coisa que só quem realmente tem é a substância. No caso, Deus, né? O absoluto. Uhum. Porque Isso. qualquer outra, vamos dizer assim, manifestação da substância, ou seja, nós que somos modos, qualquer outra manifestação vai ter, porque somos parte de Deus, nós vamos ter uma liberdade também limitada. Mas não porque somos
vamos dizer assim, invenções de Deus, como a escolástica ou a patrística, né? No caso do Santo Agostinho, fala, nós somos, Deus nos fez, Deus é o nosso Pai. Para Spinoza, não é isso que está na Bíblia. O que está na Bíblia é que nós somos parte de Deus. E isso é extremamente revolucionário na filosofia ocidental, na oriental não. Na oriental isso é comum, né? É comum. Na filosofia ocidental foi o primeiro assim a fazer essa inversão, e que tem ali... Oriental, bem oriental, né? Oriental, bem oriental, porque o muçulmano é como o cristianismo nesse sentido. Nós temos aqui no Ocidente uma pessoa fazendo uma revolução que pode gerar consequências éticas e consequências de sentimentos também, né? E que a igreja não tem interesse nisso, porque a culpa, ela é uma forma de, vamos dizer assim, controle, né? Isso. Então, não é porque em Spinoza não haverá ética, não haverá culpa. Haverá. Porém, haverá uma muito maior liberdade de crítica. E aí, cabeças iriam rolar se o povo tomasse consciência, entendeu? A questão essa é uma visão diferente do ponto de vista de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho ele acreditava que a liberdade e o livre-arbítrio é uma concepção da pessoa e que a pessoa tem a liberdade de escolher. Mas nós sabemos hoje que nós não temos tanta liberdade assim, porque nós somos o que somos e o que somos limita nossas escolhas, né? E isso é muito importante na concepção e na percepção e do autoconhecimento. O autoconhecimento faz muito parte disso aí, tá? Então, é muito interessante conhecer pensamentos diversos por isso, porque a gente faz aquela dicotomia, né? Aquela antítese, né? A síntese, antítese e a dialética, né? Digamos assim, a dialética. Bom, nós estamos perto de acabar o nosso tempo, velho, né? Considerações finais. Isso. Vamos lá. Pode começar aí. Não, eu queria fazer aqui uma consideração final em mostrando um trecho do que é as palavras do que é Deus para Spinoza, né? Então, vamos lá. Acredito, essas palavras foram de Spinoza, Deus segundo Spinoza. Isso é Deus falando, né? Deus falando com você. Abre aspas. Para de ficar rezando e batendo no peito. O que eu ofereço que faças é que saias pelo mundo e desfrutes de tua vida. Eu quero que gozes, que cantes, te divirtas e que desfrutes de tudo que eu sou para ti e contigo. Para de ir a esses tempos lúgubres, obscuros e frios, que tu mesmo construíste e que acreditas ser a minha casa. A minha casa é em todos os lugares. Eu estou nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos, nas praias. Eu estou em ti. É aí onde eu vivo. Aí é onde expresso o meu amor por ti, justamente em ti. Para de me culpar por tua vida miserável. Eu nunca te disse que há algo mal em ti, ou que eras um pecador, ou que tua sexualidade fosse algo bom ou ruim. O sexo é um presente que eu te dei e com o qual podes expressar teu amor, teu êxtase e tua alegria. Assim não me culpes por tudo que te fizerem crer. Para de ficar lendo supostas criaturas que não existem, escrituras... O bicho fica mostrando para frente. Pronto, voltamos aqui para considerações finais, né? Então, a única coisa que te peço é que preste atenção na tua vida, né? Teu estado de alerta seja teu guia.
Esta vida não é prova, nem degrau, nem um passo no caminho, nem um ensaio, nem um prelúdio para o paraíso. Esta vida é a única que há aqui e agora, e a única que precisas. Eu te fiz como eu, a minha imagem e semelhança, então serás também livre. Não há prêmios nem castigos. Então, assim, a filosofia de Spinoza é belíssima no sentido a combater a rudeza, a ignorância e o preconceito e deixar a gente com essa sensação de uma liberdade dentro daquilo que nós somos capazes. Da mesma forma que a gente não é capaz de voar, então a gente não pode se sentir preso ao solo, a gente também não precisa se sentir preso por causa de outras situações que somos capazes, porque não existe essa ideia do pecado, o justnaturalismo cristão e aquela rudeza da igreja da época, né? Ele combate no sentido de trazer a gente essa máxima consciência e que quanto mais consciente e perceptivo sobre as inúmeras manifestações da natureza que existem, inclusive a natureza dentro de nós mesmos, quanto mais perceptivo a gente for, mais a gente vai estar se aproximando de Deus. E mais, portanto, livres, né? Então, é uma liberdade limitada na medida que a gente se aproxima através de nossa consciência, fazendo um esforço de estudar, de entender, de correr atrás de sabedoria, e não de ficar ali repetindo mantras ou mesmo missas, né, que se repete e as pessoas às vezes fazem até pensando em outra coisa. Então, esses tipos de rituais não vão levar a lugar nenhum, nunca levaram e nem nunca vão levar. Essa é a crítica de Spinoza. Bom, Santo Agostinho já tem uma visão um pouco diferente, tá? Ele fala que a liberdade é uma coisa do homem e o livre-arbítrio é uma graça, certo? Deus dá a graça do livre-arbítrio. Eu vou até ler um textozinho, um negocinho que eu escrevi, ainda da minha monografia, Beto. Você vê, né? Uhum. Você vê, a gente pensa que não vai usar mais, mas a gente usa, viu? Olha lá. Constatamos que Agostinho insinua no livre-arbítrio por diversas vezes que é através da graça, que é um dom de Deus, que o homem faz bom uso da vontade, da liberdade e do livre-arbítrio. Afirmamos insinua porque Agostinho não fala com insistência sobre a graça como medicina e socorro do livre-arbítrio. O que ele repete inumeráveis vezes é que o homem é livre para fazer o bem e não é compelido a perpetrar o mal por nenhuma necessidade. Se o homem peca, a culpa é dele mesmo. Agostinho mantém o foco na benevolência capital e infinita de Deus. Sem o livre-arbítrio, não haveria mérito ou demérito, graça ou desgraça, culpa ou inocência, coragem ou covardia. Santo Agostinho, portanto, defende a liberdade do homem e da graça divina, simultaneamente. Né? Essa que é a grande questão. Né? Enquanto, veja bem, Spinoza e Santo Agostinho eles são separados por 1.300 anos. Né? Muita diferença. Aconteceu muita coisa, né, nesse período todo, inclusive a Idade Média. Né? Inclusive a queda do Império Romano, tanto do Ocidente como do Oriente. Então, muita coisa aconteceu. Né? O cristianismo, nesse sentido, ele fez coisas fantásticas. Ele fazia, por exemplo, que os povos otomanos, que quando invadiram Constantinopla, depois viraram cristãos. Né? Era de uma força danada. O cristianismo tem um poder de persuasão fantástico. Talvez porque o cristianismo seja a religião mais racional que exista. Né? Eu não posso dizer o que o fulano ou ciclano sente em relação a Deus. Não posso. Mas tudo no cristianismo é explicado. E o livre-arbítrio de Santo Agostinho é uma tentativa muito bem sucedida, diga-se de passagem, porque ainda é usado até hoje,
é uma tentativa de explicar como é que existe mal no mundo, né? Sendo que Deus é o criador de tudo, mas o mal não é responsabilidade de Deus, né? Ele explica isso, por quê? Porque o mal que existe, que existe a consciência do mal, que apenas nós, os humanos, temos, todo e qualquer mal que existe no mundo, ele é um resultado da ação humana. Todo. Não existe nada que não seja o resultado de uma ação humana. E isso é tão importante, porque há uma necessidade que a gente compreenda isso, né? O mundo, ele só vai mudar, ele só vai ser melhor a partir do momento em que nós tivermos consciência que são os nossos atos que fazem o mundo ser melhor. E são os nossos atos que fazem o mundo ser pior. Isso é fundamental para que percebamos a necessidade que temos de ser um mundo diferente. Ainda mais num momento desses, né? Isso. Aí, nesse sentido, para concluir, Beto, eu queria exortar a todos, não é, que fiquemos fortes, né? Não nos esmorecemos, né? Esse período vai passar, demora talvez, a vacina, a previsão mais otimista é maio do ano que vem, uma vacina mais otimista das mais otimistas. Pode ser que nem aconteça, né? E pode ser que não. A AIDS até hoje não tem. É. Nós temos remédios muito eficientes, né? E o meu medo, cara, é de uma pandemia que seja muito mais, vamos dizer assim, mais grave. Porque essa tem uma grande virulência, a gente pega com facilidade, mas como você viu, tem muita gente que fica meio assintomático e tal. E quando for uma mais forte, que todo mundo morre, entendeu? Isso. É cruel, isso aí é uma coisa Ninguém possível, sabe. porque a gente está cuidando muito mal da natureza. Isso. Se Spinoza fosse vivo, ele estaria dizendo que a gente está cuidando muito mal de nós mesmos. Que Deus estando na natureza e nós sendo parte de Deus, nós estamos sendo como um câncer para o nosso próprio corpo. Pois e dentro daquilo que Spinoza falava, que é diferente do Agostinho no sentido da liberdade, o mal que acontece, ele na verdade é uma coisa que nós intitulamos mal. Porque na verdade, uma coisa pode ser considerada má, mas simplesmente por uma consideração preconceituosa. Porque aquela coisa pode ser uma parte necessária na própria natureza, para que a natureza se autorregule. E daí a gente pode também ter uma percepção de que uma epidemia que mate muitas pessoas humanas pode ser uma forma da natureza estar se autorregulando. Autorregulação esta, que também é uma forma que a gente tem que prestar atenção, que se a natureza está precisando se autorregular, seria mais inteligente que a gente se autorregulasse e não deixasse a cargo das pandemias, não é isso? Beto, mas olha, eu acho que isso aí já é muita, com todo respeito, viu? Eu já acho muita viagem. E vou dizer a viagem por do quê. Spinoza. Eu vou dizer por quê. Ontem mesmo eu estava assistindo um documentário muito interessante acerca da era glacial. A era glacial no planeta Terra durou 25 milhões de anos. Sim. Certo? Cara, 25 milhões de anos. Uma era glacial, que tudo ficou gelado o planeta inteiro. E essa era glacial, ela foi fundamental para a criação da vida, para a criação da vida multicelular. Porque até antes da era glacial não havia isso. Né? E foi depois da era glacial que aconteceu. A explosão cambriana, né? Isso. Foram 25 milhões de anos, cara. Isso há quanto tempo isso faz? Isso faz 650 milhões de anos que aconteceu. Então, nesse sentido, amigo velho, aí é que é digressão grande, viu? Como nós somos, mais uma vez, contingentes, temporários, né? E totalmente desnecessários, e nós, daqui a pouco, nós não vamos estar aqui, Beto. Em termos de universo
isso aqui é 1 segundo, né? Um segundo, frações de segundo. Isso aí é 1 segundo. Então, essa nossa limitação é grande. Por falar nisso, eu vou... Fale. Não, Pode falar. interessante isso aí que eu vi aquele seriado Cosmos, fala isso. Que se nós Pois é. pegássemos a existência do planeta Terra e colocássemos num calendário, nós nascemos há poucos segundos, né? Exatamente. Ora, poucos segundos. Nós nascemos a coisa de 1 segundo, né, em termos de tempo, em termos de espaço e tempo, né? Bom, eu queria, Beto, encerrar falando da nossa próxima live, né? Que a gente vai fazer a gente vai conversar sobre uma perspectiva, né? Para uma perspectiva. Faz o link aí, faz o link desse nosso conteúdo com o próximo. Pronto. Bom, eu gosto de ficção científica, sempre gostei muito de ficção científica. E existem duas franquias que são particularmente muito interessantes para mim, que é Star Wars, aqui, ó, Darth Vader, Star Wars e Star Trek, que é o Jornada nas Estrelas. E o Star Trek, tanto Star Trek e Star Wars, ele tem muito conteúdo filosófico, muito conteúdo filosófico. E eu estou fazendo o exercício de assistir novamente as séries, e eu estou assistindo uma que eu nunca tinha assistido, que é a Star Trek Next Generation, que é no cronograma da mitologia do Star Trek, do cânone, né? Ele é a segunda série, mas não é, em termos de tempo, o segundo tempo, né? É o quarto tempo, né? O Star Trek Next Generation. E eu assisti um episódio que foi extremamente interessante. Eu achei muito tão interessante, mandei até para você o vídeo, né? O que é? Estão duas pessoas conversando, melhor, três empresários do século XX conseguem ir para o século XXIV, que é aquele ambiente do Star Trek Next Generation. E eles conversando sobre a questão das vontades e necessidades, né? Aí eles percebem, eles conversando e perguntam como é que é a questão do dinheiro no século XXIV. Aí ele fala, o Capitão Picard fala que o dinheiro não é mais necessário. O dinheiro não é mais uma necessidade. O que se busca no século XXIV o valor, é o respeito. O valor é as pessoas. São as pessoas. Por quê? Aí eu não vou entrar muito não, porque a gente vai conversar isso na próxima live. Mas a ideia é trabalhar o Star Trek e a questão do marxismo. Por mais louco que seja, Star Trek, na minha visão, é extremamente marxista. Convido a todos para a próxima quarta-feira, às 20 horas, a ligação entre a liberdade, que em Santo Agostinho é diferente de Spinoza, como nós vimos aqui. Isso. A liberdade em Spinoza, no caso, é a busca, a que a gente tem acesso, é a busca do conhecimento. E dentro desse conhecimento, nós vamos ver Marx, porque Marx ele acaba sendo ensinado nos episódios de Star Trek para os norte-americanos, sem ser de uma forma muito sutil. Muito sutil. Semelhante àquele professor que ensinou ao sobrinho um código secreto e o sobrinho ficou aprendendo um código secreto com o tio, que era esse professor, e daqui a pouco eles estavam falando e escrevendo dentro desse código. Uma brincadeira que ele fez com o sobrinho. E depois o menino descobriu que aprendeu grego. Entende? Então, é uma forma didática de ensinar um caminho crítico, que você, autocrítico também, que você tem que fazer, que é necessário que se faça, até por questões ecológicas, como nós estamos vendo aí, o nosso desenrolar de pandemias e iminências de guerras, que pode vir a dizimar a nossa condição de vida no planeta. E, como diria a frase de T.S. Eliot,
E o fim de todas as nossas viagens será aquele grande achado de ter conseguido voltar ao local de partida e poder visualizá-lo, então, pela primeira vez. Um forte abraço, todos convidados à próxima só um instantinho, Beto. Fala. Com relação a isso, o link perfeito que você colocou é perfeito no seguinte aspecto. A humanidade ela passa a se sentir una no universo Star Trek quando descobre que existem outras civilizações. Outros planetas. Existem outros mundos, existem outras vidas inteligentes. Então ela percebe que ela não está só no universo. E como não está só no universo, se perde a questão das raças, das distâncias das culturas. O próprio Star Trek, valores fúteis, autodestrutivos, né? O original Series, que é a primeira parte, que é lá do Capitão Kirk, nós temos o Capitão Kirk, um americano, Chekhov, que é um russo pilotando, Sulu, o outro piloto, Tenente Uhura, que é uma africana, o Spock, que é um vulcano. Uma série naquele tempo lá. Em 1966, cara. 66. Já apresentando esse tipo de projeção multicultural, né? Multirracial, né? Multifacetária. Multicultural, multifacetária. Exatamente. E uma série de outros momentos, rapaz, é fantástico, é um universo muito interessante, muito interessante mesmo. É uma porrada na muleira do total preconceito racista americano que a gente viu esses anos todos. Todos convidados. Exatamente. Muito obrigado, meu amigo Cleison. Muito obrigado mesmo. Eu aprendi pra caralho hoje. Espero que a galera... Eu também. E vamos continuar com nossas projeções aí. Quarta-feira que vem a gente se encontra para dar seguimento à ideia da nossa necessidade de estabelecer um mundo melhor para nós mesmos. Melhor. Esse é o sentido da gente estar conversando. Não eu e você, nós somos dois doidinhos, né? Mas a gente está conversando, a gente está dividindo e está discutindo com outras pessoas, conversando, está colocando outras ideias. Aí, ó, por exemplo, duvido que alguém esteja querendo falar de Star Trek ou marxismo numa live por aí. Só aqui. Aqui. Amigão, show. Tudo de bom, hein, cara? Felicidades. Um abraço. Abração, tchau. Abraço a todo mundo.